Olá, meus irmãos de Boa Esperança, Jardim Letícia. Mais uma vez, é bom falar com vocês através desse canal. O Salmo de número 19, agora a segunda parte, versículos de 7 ao 14, nos diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta ao teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda ao teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Vimos aqui agora um Deus que fala através da sua palavra. Na semana passada vimos um Deus que fala através da criação. Vimos a criação denunciando escancaradamente a existência e a providência de Deus. Era a fala geral de Deus. Agora é a fala específica. É a fala de Deus através da palavra escrita. A palavra escrita por homens, mas sob inspiração de Deus. Logo, essa fala agora de Deus é a fala para aqueles que acreditam que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, que foi escrita, não obstante ter sido escrita por homens, foi escrita sob inspiração. Não é isso que aprendemos na fala do apóstolo São Paulo? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora Deus fala através da sua palavra escrita. Nós vamos verificar aqui que tem uma dinâmica. É sempre um substantivo, um adjetivo e um verbo. Vai ser assim direto, né? Assim, ó, a lei do Senhor, substantivo, é perfeita, adjetivo, e o verbo restaura a alma. Então, a lei do Senhor é perfeita no sentido de que ela é suficiente, de que ela é completa. É a fala de Deus, dando-nos conta daquilo que devemos fazer e não fazer enquanto comportamento cristão. Esta lei, ela provoca o quê? Ela restaura a alma, ok? Ela muda o nosso coração. É a palavra que, fazendo amor com a nossa alma, muda a nossa maneira de viver e de ver a vida. A lei do Senhor, dizendo o que devemos fazer e o que não devemos fazer, ela restaura, não é isso? Veja bem, a palavra diz bem assim: a fé vem pelo ouvir, o ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso, o salmista, no Salmo de número 1, ele fala bem assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Porque essa lei é que restaura, ela refaz o coração do homem pecador, ok? Porque ela é a palavra de Deus, é a palavra de Deus aos nossos corações. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, não é isso? Ou seja, o que são os testemunhos senão aquilo que ele fala acerca dele mesmo, acerca dos seus atributos, aquilo que ele afirma ser. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade, e tudo isso que Deus fala acerca dele mesmo é tão simples, é tão claro a ponto de uma pessoa simples compreender. E ela dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor, não é isso? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Ou seja, mais uma vez, a palavra do Senhor, né, ela é reta. Os ensinamentos do Senhor, ela promove a alegria no nosso coração, porque ela muda as nossas vidas. E vai ser sempre falando dessa mesma dinâmica. O mandamento do Senhor
ele é puro e ilumina os olhos. Em que sentido ele ilumina os olhos? Porque a fala de Deus aos nossos corações, a palavra de Deus aos nossos corações, ela tem a capacidade de fazer com que nós tenhamos, a partir dos nossos olhos, uma nova visão acerca da vida, acerca de cada um de nós, acerca do nosso próximo. Ela ilumina os nossos olhos. Ela faz com que nós percebamos coisas ou situações que antes da palavra não teríamos condições de compreender. Basta dizer que foi a própria palavra de Deus que fez com que nós, olhando para nós mesmos, percebemos o quanto pecadores somos, o quanto destituídos estávamos da glória de Deus. Enfim, ela ilumina os nossos olhos. Ela nos faz olhar com o olhar do próprio Deus. Ok? Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, né? O julgar de Deus é verdadeiro. Deus é justo no seu julgar. Deus de amor é um Deus de justiça. O que ele faz com segurança. O que ele faz com grandiosidade, porque ele é justo no seu julgar. Nós não podemos rebaixar a justiça de Deus ao nosso conceito de justiça, ok? Os juízos de Deus são verdadeiros e todos igualmente justos. E ele vai fazer um negócio que diz: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que ouro puro e depurado. São mais doces do que mel e o destilado dos seus favos. Ou seja, a palavra de Deus é isso, irmãos. A palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus alcança o coração de cada um de nós. E, por consequência, uma vez tendo contato com essa palavra, olha o resultado do contato com a palavra. Quem há, versículo 12, que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Ou seja, olha que coisa interessante. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Ou seja, se não fosse a palavra, quem pode se entender pecador? Quem pode ter percepção da sua condição de pecador? Quem pode ter percepção da sua condição de miserável? Quem pode, por si só, perceber a sua feiura? Quem pode discernir isso? Ninguém. A palavra do Senhor nos orienta acerca disso, ok? Olha que coisa interessante. O que o apóstolo São Paulo, para fazer eco a essa fala, ele nos diz, escrevendo aos Romanos, mas eu não teria conhecimento do pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Ou seja, quem pode discernir as próprias faltas? Ninguém por si só. Mas a palavra nos fez entender isso. O apóstolo Paulo está dizendo que ele chegou ao conhecimento da sua condição de cobiça a partir da própria lei. Por isso, e por que ela faz isso? Porque é a própria palavra de Deus, é o próprio Deus falando a cada um de nós. E aí, diante desse contato com a palavra, vejam bem como o salmista, ele encerra este salmo de forma linda. Ele vai dizer assim no versículo 14: uma vez que a palavra de Deus é fiel, uma vez que a palavra de Deus restaura, uma vez que os preceitos do Senhor são nobres para cada um de nós, e com contato com isso, o salmista diz assim: que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que coisa interessante. Uma vez que eu tive contato com a palavra, como consequência do contato, que toda a minha vida, que todas as minhas ações, que todas as minhas atitudes sejam resultados dessa palavra. E aí eu gosto muito da fala do apóstolo São Paulo, escrevendo aos Filipenses. Ele fala bem assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Ou seja, quem tem condições de comunicar, viver dessa forma, senão aqueles que foram confrontados e desejaram viver em contato com a palavra de Deus. Por isso, urge que cada um de nós, enquanto membros da comunidade dos santos, não abramos mão
do contato com a palavra, da leitura da palavra, mas sobretudo do viver com a palavra. E ele vai dizer exatamente isso: Senhor, rocha minha e redentor meu. Deus se revelou a cada um de nós através da palavra sem voz da natureza. Deus se revelou a cada um de nós através da palavra escrita. E nessa palavra escrita, ele diz acerca da palavra encarnada. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. Ou seja, e a palavra de Deus se fez carne. Então, nós temos a Bíblia Sagrada como nossa regra de fé e prática, mas nós temos o privilégio de sermos orientados e guiados pela palavra encarnada. Que a vida da palavra encarnada, ou seja, que a vida de Cristo, do Cristo, seja a grande motivação, seja o grande paradigma para que eu e você vivamos de conformidade com o Senhor, a fim de que a lei do Senhor, a fim de que os preceitos do Senhor, a fim de que os mandamentos do Senhor sejam vistos de forma suave, como poesia aos nossos olhos, como mel aos nossos lábios, porque a palavra do Senhor, falada aos nossos corações, demonstrada na própria palavra encarnada e aplicada em nossos corações mediante o Espírito Santo. Irmãos de Jardim Letícia e Boa Esperança, o meu desejo enquanto pastor auxiliar dessa comunidade é que o Senhor derrame sobre cada um de nós a sua graça, a sua bondade, a alegria de viver, que essa palavra do Senhor seja o paradigma para que vivamos a vida da igreja, para que vivamos a vida na sociedade, para que vivamos a vida no lar, que ela nos confronte, que ela nos admoeste, que ela nos exorte, que ela, enquanto palavra, que a espada apta para se dividir juntas e medulas, que ela venha ao encontro dos nossos corações e nos fira quando se faz necessário ferir, a fim de que nós retornemos ao caminho certo, a fim de que nós deixemos de fazer aquilo que efetivamente nós não podemos fazer, mas que, em contrapartida, que essa mesma palavra venha nos motivar a vivermos de conformidade com a vontade do Senhor. Que essa palavra seja a razão da nossa vida em amor, que essa palavra seja a razão da nossa vida em justiça. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Amém.